Ransomware, um dos ataques mais devastadores da atualidade. Mas para hackers criminosos no mundo inteiro, trata-se do ataque mais lucrativo que existe. E não importa o tamanho ou setor, nenhuma empresa está completamente imune. Hospitais têm operações paralisadas, escolas e governos perdem o controle dos seus sistemas e empresas de startups a grandes corporações fecham as portas. Tudo isso porque em poucos minutos todos os seus dados podem ser sequestrados. E o pior é que isso não é ficção. A cada dia que passa, milhares de empresas enfrentam essa situação. Muitas delas sem qualquer tipo de preparo. Dados sigilosos são criptografados, negócios são interrompidos e resgates milionários são exigidos. Só em 2022, estima-se que os prejuízos causados por ransomware tenham ultrapassado dezenas de bilhões de dólares. Mas sabe o que é ainda mais assustador? Mesmo com tudo isso, muitas empresas e pessoas também, ainda não entendem o que realmente é ransomware ou acreditam que isso nunca vai acontecer com elas. Até que algum dia isso acontece e aí o estrago já está feito. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em pentest corporativo e já ajudei dezenas de empresas a se tornarem mais seguras, não só contra o ransomware apenas, mas contra qualquer outro tipo de ameaça. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é ransomware, como esses ataques funcionam e o tipo de prejuízo que eles podem causar, tanto no bolso quanto na reputação. Mas o mais importante, eu vou te mostrar também como se proteger, seja como pessoa física ou como empresa. Existem medidas práticas e eficazes para evitar que o próximo ataque de ransomware tenha você como alvo. Então vamos começar com os conceitos básicos e depois a gente vai aprofundando e chegando mais nas camadas mais complexas que precisam ser entendidas caso você queira realmente evitar esse tipo de problema. Eu vou chegar no ponto de dar exemplos práticos de como que esse ataque é orquestrado, seja tendo, como eu falei, empresas ou pessoas como alvo. Quero que você entenda de forma básica, pelo menos, o passo a passo desse ataque, qual que é a cadeia de ataque. Mas o que é ransomware? Ransomware é um dos tipos de malware mais perigosos que existem. O nome vem daí. Ransomware, que é igual a sequestro, e ware de malware. Na verdade de software, mas daí o malício software vira malware. Enfim, basicamente é um software malicioso que tem como objetivo sequestrar dados. Mas o que é sequestrar dados? Como que se sequestra algo que não pode ser tocado? Simples. Criptografia. A criptografia é utilizada constantemente no mundo ao nosso redor, e principalmente para estabelecer comunicações seguras, armazenar dados de forma segura também. É uma maravilha do mundo da segurança da informação utilizada há milênios. O problema é que quando trata-se de um ransomware, só o criminoso que criptografou tudo tem a chave para descriptografar os arquivos e ele não vai te passar sem receber nada em troca. Então é assim, ele não invade seu sistema para simplesmente roubar informações, ele faz algo muito pior, ele sequestra seus dados e exige um pagamento, que é o resgate, para devolver os dados para você. E quanto que vale, então, todos os seus arquivos? Quanto vale seus arquivos para você, suas fotos, seus documentos, tudo que você tem? Beleza, vamos tirar de equação a questão que você tem isso na nuvem, em algum backup, etc. Quanto valem todos os seus arquivos? Mas eu quero que você pense agora quanto pode valer os arquivos de uma empresa. Imagina todos os processos, todos os contratos, enfim, tudo de uma empresa, todos os arquivos, que é o que de uma empresa é composta basicamente, no cenário corporativo, então, isso pode travar totalmente uma operação inteira e até levar uma empresa à falência. Muitas pessoas e empresas possuem um backup atualizado de segurança, o que minimiza as perdas, Mas e a divulgação desses dados roubados, por exemplo, Porque pode acontecer também de hackers invadirem o sistema de uma empresa para criptografar os dados para roubar os dados, porque se nada der certo, se a empresa conseguir se defender e conseguir falar, não, eu tenho backup, enfim, o problema é, eles já têm os seus dados, então o que impede eles também de divulgarem todos os dados sensíveis desse ataque? Aí que entra outro ponto depois que acontece às vezes junto com o ransomware em seguida, é a chantagem. Então eles vão te chantagear, vão te pedir mais dinheiro para você não divulgar esses dados. E esse é um problema difícil de lidar, para não dizer quase impossível, Porque é uma coisa que você não vai procurar lidar no momento que está acontecendo. Você precisa tomar medidas de prevenção, você precisa se antecipar contra esse tipo de ataque, porque uma vez que esse tipo de ataque acontece,
é muito difícil de reverter. Você precisa de pessoas altamente especializadas e mesmo assim não é garantido que vai ter nenhum resultado. Essa divulgação de informações pode ser até pior do que o sequestro em si. Imagine, por exemplo, uma empresa do setor financeiro, tendo todas as informações de todos os seus clientes sendo vazadas. Agora imagina ter o seu extrato bancário, por exemplo, vazado, divulgado na internet, o extrato da sua família inteira, de forma totalmente livre, qualquer pessoa consegue ter acesso. Você confiaria na segurança dessa instituição que teve esse vazamento? Você continuaria a ser cliente dessa empresa depois desse tipo de ataque? Eu imagino que não. Você podendo escolher, iria escolher outra. É o que acontece na grande parte dos casos, né? Porque a credibilidade, a confiança da empresa pode ir para o ralo em questão de segundos quando ela enfrenta um tipo de problema assim. Então vamos entender melhor como é que esse ataque funciona. Ele basicamente funciona assim: o ransomware ele é instalado no sistema, que isso pode acontecer de diversas formas, como por exemplo através de um link malicioso, um anexo infectado, ou até mesmo uma vulnerabilidade em uma aplicação, um software, ok? Então são várias formas que isso pode acontecer. Não pense então que é só por um anexo de e-mail que eu recebi, eu não posso abrir anexo de e-mail e o resto pode. Não, às vezes em questão da segurança das pessoas, a empresa pode ter a empresa ou você também pode ter um nível de segurança acima da média, só que dependendo às vezes de aplicações que você utiliza, de softwares que você utiliza, isso pode abrir brecha ali para um ataque. Mas mesmo assim, muitas pessoas, principalmente no cenário empresarial, focam muito então na segurança de e-mails, arquivos recebidos, mas não dão atenção para a segurança do software. Com base em tudo que eu já vi sobre a segurança de centenas de empresas, de todos os tamanhos e setores no Brasil, eu acho que eu posso afirmar com tranquilidade: a segurança das aplicações é tão ou até mais importante do que a segurança apenas dos colaboradores individualmente. Muitas empresas são mais vulneráveis através de suas aplicações, sejam aplicações desenvolvidas por eles mesmos ou aplicações que você contrata para seja lá qual for o fim. Então, assim, muitas vezes essa aplicação torna toda a infraestrutura vulnerável, o que é um ataque, às vezes, muito mais fácil de explorar do que através das pessoas, através de engenharia social. Mas independente da fonte que veio, depois de instalado no sistema, o ransomware começa a trabalhar em silêncio, criptografando todos os seus arquivos, sejam documentos, fotos, sistemas inteiros, backups. Quando você percebe, já é tarde demais e já está tudo inacessível. E quando você perceber que não consegue mais acessar nada, os criminosos entram em cena. Eles deixam uma mensagem clara na tela do seu computador: seus dados foram criptografados, pague tantos mil dólares para recuperar o acesso. Na prática, eles pegam o que é seu, a sua vida digital, os seus dados, dados da sua empresa, os registros dos seus clientes, parceiros, tudo, e te vendem de volta. E o pior é que, mesmo se você pagar, não há garantia nenhuma de que os hackers vão devolver os arquivos e vão parar por aí. Até em muitos casos que a gente vê por aí, os hackers simplesmente, depois de receber o pagamento solicitado, eles somem ou exigem mais dinheiro ainda. Então é por isso que esse ataque é extremamente lucrativo para esses criminosos, o que torna um dos preferidos desses hackers, que miram em empresas, miram em hospitais, em governos, até pessoas físicas. Ninguém está completamente seguro. Para eles, qualquer pessoa ou organização que dependa de dados, ou seja, praticamente todo mundo, é um alvo em potencial. E o impacto não é só financeiro. O tempo que você ou sua empresa ficam parados, a perda da reputação, a quebra de confiança dos clientes, tudo isso junto, principalmente, pode ser devastador. É por isso que o ransomware é considerado uma das maiores ameaças cibernéticas de todos os tempos. Mas e qual o prejuízo estimado no mundo? Para você ter uma ideia do tamanho do problema, vamos falar um pouco de números, bem rapidinho. Eu te aviso, eles são alarmantes. Segundo o relatório da Cybersecurity Ventures, o custo global causado por ataques de ransomware foi estimado em 20 bilhões em 2021. Para colocar isso em perspectiva, é como se o mundo perdesse mais de 2 milhões de dólares por hora só por causa de ransomware. E o mais preocupante é que esse número não para de crescer. As projeções indicam que até 2031 o custo global pode chegar a impressionantes 265 bilhões de dólares. Mas o cenário é ainda mais assustador. De acordo com um estudo da IBM, o custo médio de uma violação de dados em 2023 atingiu 4,45 milhões de dólares. O valor é o mais alto já registrado na história.
Além disso, o relatório de ameaças cibernéticas da SonicWall de 2023 revelou que os ataques de ransomware aumentaram 37% em relação ao ano anterior, com mais de 493 milhões de tentativas registradas globalmente. Mas para piorar, um relatório da McAfee estima que o impacto total do cybercrime na economia global já ultrapassa US$ 1 trilhão por ano, incluindo não apenas os custos diretos, mas também os danos colaterais, como perda de produtividade e reputação. Ou seja, estamos diante de um problema que não só afeta empresas e governos, mas também impacta diretamente a vida de todos nós. Então, quais são as formas de se proteger? Agora que você já entendeu o impacto devastador que o ransomware pode causar, vamos falar um pouco do que realmente importa, como se proteger. A primeira coisa que você precisa entender é que o ransomware não tem apenas um caminho de entrada. Existem várias formas dele invadir e os hackers sempre vão buscar o elo mais fraco da cadeia. Vão procurar por todos os elos que eles encontrarem, né? Mas vão buscar sempre o mais fraco. A maioria dos ataques, a gente pode dizer assim, começa com as pessoas, né? E-mails de phishing, que não precisam ser só e-mails, né? A gente resume tudo em phishing, mas poderiam ser ligações, podem ser SMS, pode ser uma mensagem no WhatsApp, né? Todos de qualquer forma com o objetivo comum de enganar alguém. Imagine que um colaborador recebe um e-mail que parece ser do setor financeiro da empresa, pedindo para baixar um boleto ou confirmar dados de um cliente. Tudo parece legítimo, mas um único clique pode ser o suficiente para instalar o ransomware no sistema. Isso também pode acontecer com mensagens no WhatsApp ou até em aplicativo de chat corporativo. Por isso, treinar a sua equipe para identificar esses golpes é fundamental. Outro ponto crítico são as aplicações vulneráveis. Se a sua empresa usa sistemas desatualizados ou mal configurados, você está abrindo as portas para os hackers de alguma forma. Porque muitos ataques acontecem porque empresas simplesmente não aplicam atualizações de segurança que corrigem falhas já conhecidas. Sistemas antigos como servidores rodando versões antigas do Windows. Então manter tudo atualizado pode parecer básico e mas ainda é uma das coisas mais negligenciadas atualmente, especialmente em empresas com infraestruturas maiores. E claro, tem a questão das credenciais, senhas fracas ou vazadas são um problema sério. Se você ainda usa senhas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha 1, 2, 3, você está pedindo para ser hackeado, né? Além disso, muitas empresas cometem o erro de reutilizar a mesma senha em vários sistemas. O que significa que, se uma senha for comprometida, ela pode abrir as portas para vários outros serviços que serão brechas para outros tipos de ataque, né? A solução, senhas fortes e únicas, claro. O mais importante, implementar a autenticação multifator, ou MFA, né? Que aciona uma camada extra de segurança, exigindo que, por exemplo, na prática, para quem não sabe, né? Como se, além de colocar uma senha forte para fazer login, eu tenho que utilizar um código de um aplicativo autenticador, por exemplo, ou eu tenho que ter algum dispositivo que vai ser meu duplo fator, ou vai ser a minha digital, entende? São dois fatores para autenticar o seu login em qualquer sistema. O hacker não vai conseguir acessar as suas contas porque ele não tem o outro fator, então não adianta ele ter só a senha, entende? O quanto isso reforça a segurança de qualquer pessoa, qualquer serviço que você esteja utilizando, sua empresa esteja utilizando, né? Mas vamos lá, outra porta de entrada que ganhou muita força nos últimos anos são os acessos remotos inseguros, porque com o aumento do trabalho remoto, muitas empresas passaram a depender de conexões como o RDP, o Remote Desktop Protocol, ou VPNs, né, para garantir que os funcionários trabalhem de casa. E aqui que está o problema: se essas conexões não forem configuradas corretamente, elas se tornam alvo fácil também para os hackers. Então, muitos exploram ali credenciais padrão, falta de autenticação multifator ou até portas expostas ali na internet. Então, uma única conexão RDP mal protegida pode ser suficiente para infectar toda uma rede e ser a porta de entrada ali para infectar toda a empresa com ransomware. No fim, proteger-se contra um ransomware exige uma abordagem bem ampla e estratégica, pelo que você deve estar vendo. Isso significa, então, que você precisa não apenas conscientizar as pessoas, mas também manter os sistemas atualizados, usar senhas fortes, multifator de autenticação, garantir que os acessos remotos sejam configurados com segurança, fazer testes de intrusão na rede completa da empresa. Enfim, cada uma dessas ações cria uma camada de proteção e juntas dificultam a vida dos hackers. Lembre-se que eles vão sempre procurar o caminho mais fácil e mais lucrativo. Então não deixe a sua empresa ser esse caminho mais fácil.
Mas vamos lá, agora sim, recomendações práticas para proteger a sua empresa. Se você é responsável pela segurança de uma empresa, você sabe que o impacto de um ataque de ransomware pode ser devastador. Mas o que você talvez ainda não saiba é que proteger a sua organização não é sobre comprar ferramentas caras. Trata-se então de um trabalho de implementar medidas certas, estratégicas e fortalecer a cultura de segurança. Então não é um trabalho do dia para a noite que você contrata uma ferramenta e agora foi uma virada de chave na segurança completa da empresa. Então é um trabalho de médio e longo prazo, digamos assim, você conseguir implementar isso em toda a superfície de ataque ali da empresa. Mas de certa forma tudo começa pelas pessoas. A maioria dos ataques acontece porque alguém em algum momento cometeu um erro. Clicou no link suspeito, abriu um anexo malicioso, usou uma senha fraca. Por isso que investir no treinamento dos colaboradores é fundamental. Não é só sobre a conscientização, é sobre criar hábitos. A sua equipe precisa saber reconhecer os sinais de um golpe e agir de forma segura no dia a dia. Depois vem a parte dos sistemas. Backups, beleza. Acho que eu não preciso falar, são indispensáveis, mas não basta apenas fazer backups frequentes, eles precisam estar armazenados de forma segura e fora da rede principal, para garantir que mesmo em caso de um ataque naquela rede, na rede da sua empresa, digamos assim, seus dados possam ser recuperados em uma outra rede que vai estar o seu backup. Outro ponto essencial é corrigir vulnerabilidades. Nenhum sistema é perfeito, falhas sempre vão existir, mas você precisa corrigir vulnerabilidades. Mas para corrigir vulnerabilidades, primeiro você precisa encontrar vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades muitas vezes podem ser até coisas pequenas, como servidores, softwares atualizados, ou até coisas mais complexas, como falhas na lógica do código da aplicação em si. Mas enfim, a melhor forma para você identificar vulnerabilidades é fazendo um teste de intrusão, porque através de um teste de intrusão você vai saber na ótica ali de um invasor, de um hacker mal intencionado, o que ele conseguiria obter de acesso, o que ele conseguiria descobrir sobre seus sistemas, o que ele iria conseguir explorar de fato. Mas claro, tem a questão de limitar acessos dos funcionários, que é uma prática também complementar muito eficaz de segurança, que significa cada pessoa na empresa ter acesso apenas ao que realmente precisa para fazer o seu trabalho. Isso reduz muito o impacto caso alguma conta seja comprometida, né? Mas no final das contas, pelo que você está percebendo, nenhuma medida isolada é suficiente. Proteger uma empresa é sobre combinar todas essas práticas e mais, testar regularmente se tudo está funcionando como deveria. Porque se você não estiver fazendo testes no seu sistema, se você não estiver testando a segurança da sua empresa com uma certa frequência, de, sei lá, pelo menos uma vez por ano, você não sabe definitivamente como é que está a segurança da sua empresa. Mas para descobrir se todos esses sistemas estão funcionando na prática, você precisa de fato ainda mais de um teste de intrusão. Um pentest super completo. Por quê? Porque ele simula exatamente o que um hacker faria. Não é apenas sobre encontrar vulnerabilidades, é sobre entender como essas falhas podem ser exploradas e qual seria o impacto real de um ataque. O pentester, que é um hacker ético, ele analisa todos os sistemas da empresa, identificando as brechas que poderiam ser usadas por criminosos. Ele não só encontra essas falhas, mas também explica como corrigir cada uma delas antes de que se torne um problema de verdade. Mas além disso, o pentest ainda vai além dessa identificação, documentação, recomendações das vulnerabilidades, porque ele testa a maturidade da segurança como um todo. A sua empresa, por exemplo, ela seria capaz de detectar uma invasão? Seus backups estão realmente protegidos? A sua equipe sabe o que fazer em caso de um ataque real? Essas perguntas são respondidas também durante o pentest, entre várias outras. Os resultados desses testes, então, podem ajudar muito a direcionar os próximos passos para melhorar a segurança da sua empresa. Ou seja, além de tudo isso, o pentest é fundamental para garantir que você tenha, insumo para poder criar uma boa estratégia de segurança para sua empresa. Porque se você não tiver o pentest, você não recebe, vamos dizer, um feedback da segurança da sua empresa, de tudo que você tem tomado como medida protetiva, digamos assim. Então o pentest de certa forma te dá esse tipo de feedback também. Você quer saber quanto custaria, quanto tempo levaria para realizar um pentest completo na sua empresa? Então entre em contato com a Guardiz e agende uma reunião diretamente comigo. Eu vou entender a situação atual do seu negócio e trazer a melhor solução possível para o seu momento atual.